Traduções bíblicas sempre trazem uma discussão no meio aí de quem estuda a Bíblia, ou de quem lê Bíblia, ou de quem debate Bíblia. Mas você já ouviu falar assim, não, existe esta versão porque esta versão é a versão definitiva, esta é a melhor versão possível. De vez em quando isso vai a alguns extremos, inclusive neste vídeo eu vou mostrar quando chega em uns extremos que vocês não vão acreditar. É deste assunto que vamos falar logo após a vinheta. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Libertos em Cristo. Agradeço vocês por estarem aqui, por estarem assistindo. E vocês já estão aqui, não se esqueçam, deixem o like, curtam e compartilhem o vídeo que eu tenho certeza que o assunto de hoje será um assunto muito interessante. E aliás, se você já conhecia esse assunto, deixa aí nos comentários. Se não conhecia, deixa aí nos comentários. Eu queria saber se vocês já conheciam ou não o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o assunto de hoje é para falar sobre traduções bíblicas. Eu estava assistindo um vídeo aqui na internet e eu achei um vídeo muito engraçado, que é um vídeo, e eu vou colocar ele aqui para vocês, é um vídeo de um pastor americano defendendo a versão King James de tradução. Vocês não vão acreditar, eu vou colocar ela aqui logo em seguida. Mas o que acontece? Só para fazer uma introdução a esse assunto, traduções bíblicas, elas sempre geraram certa discussão. E aliás, você que está aí, você já deve ter tido alguma dúvida. E aí, agora, qual tradução que eu vou usar da Bíblia? Será que eu uso a minha Almeida Revista e Corrigida? Eu uso a minha Almeida Revista Atualizada? Eu uso a Nova Versão Internacional, a NVI? Eu uso a NVA, a NAA? Aí tem um monte de versão de Bíblia. A King James, qual Bíblia é a melhor? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Só que antes eu vou colocar na tela para vocês o vídeo para que sirva de alerta, para que vocês nunca cheguem a esse extremo. Pronto, o vídeo já está aqui na tela, eu vou dar o play, como o vídeo está todo em inglês, eu vou dar o play e vou fazer uma tradução simultânea aqui para vocês, para entenderem o que esse pastor está falando. Aqui, primeiro, tem a tradução aqui, assista até o final. Este é o lado perigoso existe um movimento lá nos Estados Unidos que chama assim King James Onlyanism, que assim é somente a King James, somente a versão King James é a versão original, é a versão realmente excelente da Bíblia, é a melhor tradução da Bíblia. E é legal que eu vou fazer um paralelo com a história nossa aqui no Brasil também. Mas vamos lá, deixa eu dar o play aqui. Amen. We believe the King James Bible is the word of God, every word of it. Ó, amen, ele fala assim, amém, nós acreditamos, ok, eu vou passar bem devagar. Amém, nós acreditamos na King James. Então, na King James, na Bíblia King James, como palavra de Deus, toda a palavra que está na King James, ou seja, a tradução King James é a palavra de Deus, e toda letrinha, versículo que tem na King James é a verdade absoluta. É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá. Word of God, every word of it. Amen. I can take this book and correct the Greek. Olha o absurdo que ele fala. Eu posso pegar este livro e corrigir o grego. O grego aqui, para quem não entende, ele está falando sobre o original grego, entendeu? Então, quer dizer, ele pode pegar a versão King James, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, e corrigir o original. De tão maravilhosa que é a versão King James. Vamos lá. And correct the Greek. Amen. Say why? Because I'm a loser. Aqui eu acho que ele fez uma piadinha interna e vocês vão entender. Que ele fala assim, ó. Vamos lá. Amen. Aí ele fala amém, aí alguém comenta alguma coisa, ele não diz, ele fala assim, say why, né? Diga por quê. Porque eu sou um loser, né? Um perdedor. Isso daí é um insulto bastante
pejorativo nos Estados Unidos, porque eu sou um loser, aí ele coloca esse L na cabeça, né? E aí o que que acontece? Por que que eu acho que foi uma piadinha interna? Porque ele disse que estudou grego e estudou hebraico. Então alguém deve ter falado assim: ah, você estudou grego. Por que que você estudou grego? Aí ele, porque por causa que eu sou um perdedor, porque eu sou um loser, entendeu? É nesse sentido, e aí vai ficar claro aí com o vídeo pra frente. Aí o pessoal dá risada. Amen. And I've had Greek. Tá vendo? Amém. Eu estudei grego. Amen. And Hebrew. Eu estudei hebraico. Last class Hebrew, we finished the last class. Ó, na última aula de grego, nós terminamos a última aula de grego. We finished the last class. D says, "What are you doing?" I said, "I'm going out there in the backyard and I'm burning this Hebrew grammar book." Ó, aí ele diz assim, o que que você vai fazer? Quando que a gente estava terminando a última classe de grego, né, a última aula de grego, não, de hebraico, aí ele fala assim, o que que você vai fazer? Eu vou lá no backyard, né, lá no jardim dos fundos, e vou tacar fogo na gramática hebraica, é um livro de gramática que ele tinha hebraico, ele ia tacar fogo nele. Aí é por isso que o pessoal dá risada. I'm going out there in the backyard and I'm burning this Hebrew grammar book. What? I torched it. I said, Tá vendo? Eu acendi isso e deu risada. I had to learn Hebrew and Greek and all that mess. Amen. You said, what'd you learn out of that? The King James Bible is the Word of God. Thank God for the English. Aí engraçado que ele diz assim, eu realmente aprendi hebraico e aprendi grego. E o que que você aprendeu disso? Eu aprendi que, que The King James Bible, ou seja, a Bíblia King James é a palavra de Deus. E obrigado Deus pelo inglês. Então não só, então a versão, quer dizer, para ele a versão em inglês aí, a tradução inglesa da Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive ele consegue corrigir o original com base nisso. Vamos. Thank God for the English. Amen. Who cares what the Greek says? Ó, quem se importa o que o grego diz? They make pretty good sandwiches, that's about it. Aí ele fala assim, a única coisa que os gregos sabem fazer é um sanduíche muito gostoso, porque tem sanduíche, tem a culinária grega, né, e aí ele tá falando lá dos Estados Unidos que tem uma culinária grega bastante grande. Você vê que absurdo grande nisso. Mas isso daí é uma falta de compreensão, mas existe isso no Brasil também, entendeu? Existem pessoas que muitas das vezes não sabem nem o que estão falando e que elegem uma tradução pelo nome, que o cara não sabe nem o que significa, e fala, não, essa é a tradução, é a melhor tradução que existe no mundo, e lá nos Estados Unidos existe esse movimento mesmo, é um movimento das pessoas que só leem a Bíblia na versão King James, porque a versão King James é a versão, digamos assim, autorizada por Deus, entendeu? Mas um negócio interessante, por que uma das bases, e aí eu vou fazer para não virar uma aula digamos assim, de história bíblica, né, para não ficar um negócio muito cansativo, e aí a gente pode fazer um vídeo sobre isso mais detalhado, se vocês quiserem, mas o que acontece? Por que é muito difícil de você definir, esta daqui é a melhor versão bíblica. Por quê? Porque a melhor versão de alguma coisa é aquela versão que traduz, porque quando a gente está falando da King James, a gente está falando da ARA, a gente está falando da Almeida, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, são versões bíblicas que são traduzidas, por exemplo, para a nossa língua. No caso, a King James ali é traduzida para o inglês, mas assim, é traduzida no vernáculo, ou seja, na língua do falante. Então, a versão King James era uma versão muito boa para a época, foi uma versão feita por um rei, que era um rei ali da Inglaterra, na verdade ele ficava na Escócia, mas assim, Tiago I, James I, né, Tiago I, ele foi rei da Inglaterra e ele reuniu ali um grupo de teólogos e fez uma tradução para o vernáculo na língua inglesa da Bíblia, né? Porque você não tinha a Bíblia na língua inglesa. E
Os textos utilizados para poder fazer essa tradução é um texto chamado de textos receptus. Vocês já devem ter ouvido falar ou não, não sei se vocês já ouviram ou não, coloquem aí nos comentários. Mas esse texto receptus é um texto que foi feito por Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele buscando ter uma Bíblia isenta de erros, ele foi nos originais e nos originais ele tentou pegar a melhor versão possível e traduzir da melhor maneira possível para ter uma versão grega ali do Novo Testamento isenta de erros. Essa era a ideia dele. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não tem hoje, e desde aquela época, obviamente, a gente não tem acesso a gente chama de autógrafos, né? O que é autógrafo? É os originais das cartas e digamos assim, de todos os livros do Evangelho, sejam cartas, sejam os próprios Evangelhos, a gente não tem isso. Ou seja, quando você pega, sei lá, a carta aos Efésios, deixa eu só fazer uma observação, olha aqui, ó. Ele falou assim, que a King James é a versão melhor, eu tenho aqui, ó, então quer dizer, a versão que eu tenho, tem a versão em inglês aqui, ó, King James, tá vendo aqui, ó? Holy Bible, King James Version. Ele ia ficar orgulhoso aqui, ia falar, você tá com a verdadeira tradução na sua mão, olha só que beleza. Então, o que acontece? Quando você pega, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta lá que Paulo escreveu e mandou para a igreja de Éfeso, aquilo que saiu da pena dele é chamado de autógrafo, né? Que é a carta original. Essa carta original não existe. Isso daí se perdeu com o tempo. O que existe são cópias, tá certo? São cópias. E são cópias muito antigas. E essas cópias elas estão em diversos tipos de mídias, digamos assim, em pergaminhos, em códices, em papiros, né? E aí a gente pode falar sobre isso se vocês tiverem interesse. É que eu não quero transformar isso aqui numa aula, né? Essas cópias, elas, obviamente, têm divergências entre si. E isso acontece normal quando você, sei lá, se você está narrando alguma coisa numa sala de aula, você passa uma mensagem e pede para que as pessoas escrevam, possivelmente você achará divergência ali em algumas escritas. Seja porque o autor não entendeu direito uma coisa, ou colocou uma outra palavra porque o sentido que ele entendeu era diferente. Então acontece isso. E aí o que acontece? Existe. Qual que é a forma? Existe uma ciência toda por trás disso de tentar chegar à mensagem original. Quando Erasmo de Roterdã fez esse Textus Receptus, existe toda uma história porque isso chama Textus Receptus que eu pularei, tá? Se vocês tiverem interesse, me fala aí que depois a gente conta. A gente cria um vídeo só para falar de Textus Receptus. Mas assim, quando ele, na época que ele fez esse texto, né, que ele desenvolveu essa tradução grega, ele tinha acesso a alguns desses pergaminhos antigos, alguns desses códices antigos. Então ele tinha acesso a algumas dessas, digamos assim, desses textos antigos, desses fragmentos antigos, porque muitos desses textos nem são textos completos, são fragmentos, entendeu? Então, com base nisso, ele fez ali a melhor versão dele. E é um texto importante, inclusive é um texto que deu base para a tradução de muitas Bíblias, inclusive a King James, por exemplo, é feita em cima disso. A Almeida Corrigida e Fiel é um negócio interessante. Eu já vi até youtuber falando assim, rapaz, ó, você quer ter acesso à Bíblia, que é a Bíblia certinha, é Almeida Corrigida e Fiel. A pessoa não sabe nem por que chama Almeida Corrigida e Fiel. É fiel ao quê? Ao Textus Receptus. Não é que é fiel ao original que saiu da pena. Não, é fiel digamos assim, é fiel àquela organização de textos feitos por Erasmo de Roterdã, entendeu? Só que o que acontece? De novo, como eu já falei, a gente não tem acesso
aos originais, porque os originais se perderam. Então, o que aconteceu? Erasmo de Roterdã, a primeira edição desse Textus Receptus foi lançado em 1516. Depois teve umas outras correções aí que ele lançou tal, mas aí vamos ficar no século XVI, foi quando isso foi feito, tá certo? Beleza. A partir daí, então, pedra colocada sobre e passou-se. O grande problema é que de 1516 para 2025 já passaram aí bons anos e neste período já acharam muitos outros fragmentos. E aí deu origem, aí o que acontece? Quando as pessoas iam achando outros fragmentos de texto, iam fazendo críticas a esse Textus Receptus, e aí essa que é o texto crítico, né? Aí deu origem a um texto chamado de texto crítico, tá certo? Então, o texto crítico, ele é base para algumas outras traduções, por exemplo, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, a NVI, por exemplo, é com base no texto crítico. Então, o que acontece? Essas outras versões, elas foram, digamos, esse texto crítico foi, digamos, corrigindo aqueles erros que foram achados no Textus Receptus, entendeu? Então, quer dizer, houve ali uma evolução nesse entendimento, em uma correção ou em outra. Por quê? De novo, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente está falando dos autógrafos, a gente não está falando de cópia, entendeu? E muito menos de tradução, entendeu? Porque quando a gente gente está falando do autógrafo original. Então, quando você tem acesso a papiros, e muitas das vezes Erasmo teve acesso a alguns ali que depois achou-se outros mais antigos ainda. Obviamente você tem toda uma ciência por trás disso que vai estudar. Na antiguidade ele vai ter uma certa preferência a textos mais novos. Você consegue traçar uma linha do tempo de modificações, de alguma adulteração por conta de algum motivo de copista, de tradução e não sei o que lá. Então isso daí é muito importante. Então quando a gente consegue ter uma ideia pelo menos relativamente básica, que é o que eu quero passar nesse vídeo, de traduções bíblicas, a gente deixa de lado essa bobagem de dizer assim, rapaz, ó, a Almeida Corrigida e Fiel é essa daqui, a Bíblia inspirada por Deus, ou a tradução King James, não, é essa daqui, ó, se tiver discordando da King James, eu corrigirei o grego, né? Isso daí é um absurdo, entendeu? É um absurdo de quem não sabe o que está falando. Então isso daí é legal. Eu não sei, vocês já conheciam isso? Conhecia essa questão de traduções bíblicas? Por isso é que quando você vai fazer um estudo sério das Escrituras, qualquer pessoa que vai fazer estudo sério, ele tem que ter pelo menos ali um conhecimento razoável de alguma outra língua, né, para que você pegue uma quantidade maior de escritura. Se não tiver, se tiver no português, você vai pegar várias traduções, NVI, NAA, ARA, você vai pegar várias traduções. Seria muito bom que você conhecesse alguma coisinha ali de grego, de hebraico. Obviamente que se você for um estudioso da Bíblia, conhecer grego, conhecer hebraico é obrigatório, entendeu? Agora, não, você não é um estudioso, você é um teólogo, não sei o que lá, aí não precisa. Mas tudo isso faz parte, conhecer toda essa história faz parte, porque senão você acaba igual esse pastor aí, entendeu? Idolatrando uma versão bíblica, uma tradução bíblica, equiparando ao apóstolo o rei Tiago, que não foi nem ele que traduziu, apesar dessa versão chamar King James, não foi ele que traduziu, mas assim, equiparando ao rei Tiago, ou King James, ao apóstolo Paulo. Então, o que saiu da pena do apóstolo Paulo, o que saiu da pena do rei Tiago, ambos são inspirados por Deus, então eu posso usar a versão do rei Tiago para corrigir o grego. Eu posso usar a Almeida Corrigida Fiel para corrigir o grego. Eu não preciso de grego, não preciso de hebraico. Pode tacar fogo, igual ele falou, desde que eu tenha ali a versão que eu acho que é a versão fiel, né? Que não faz sentido nenhum. E aí, gostou dessas informações? Deixa aqui nos comentários se gostou, se não gostou, se tem mais alguma coisa a acrescentar. A ideia aqui era passar essa ideia básica, geral mesmo,
para despertar a curiosidade e perguntar: você quer saber mais desse assunto? Não quer? O que você tem de curiosidade? Bota aí nos comentários que a gente faz mais vídeos sobre isso, tá certo? E se tem algum vídeo, alguma coisa para me sugerir para que eu reaja sobre vídeos ou ditos ou alguma coisa que alguém pregou ou falou, tal, bota aí também, coloca a indicação aí que eu vejo e tento trazer um vídeo aí sobre, que nem eu fiz aí agora, tá bom? Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima live e até a próxima!